Olha, eu de novo aqui. Sou o Adenilson Júnior, estudante de medicina, e hoje eu vou ajudar você a fixar e entender melhor a base da psiquiatria, para aí você desenvolver realmente como é que funciona a psiquiatria nos seus transtornos e todas as suas alterações. Hoje a gente vai ver o quê? Hoje a gente vai ver conceitos de orientação, de consciência, de atenção, que é a proxexia. A gente vai ver a alucinação, o conceito de alucinação, o conceito de... O que mais? Conceito de ideias de pensamento, alterações de pensamento, enfim, vamos ver bastante coisa que ajuda você, estudante, a não se perder quando você começar lá nos seus transtornos de ansiedade, seus transtornos de... O que mais tem? Obsessivo, compulsivo, enfim. Vai te ajudar a ter base suficiente para você não ficar desesperado lá na frente, tá bom? Então vamos lá. Antes de dizer já, não esquece de dar o joinha, se inscrever no canal e compartilhar com seus amigos. E aproveitar bem o vídeo, porque conhecimento nunca é demais. Então, 1, 2, 3, valendo. A gente vai ver aqui, ó, começar com o estado de consciência, orientação e atenção. No estado de consciência, se ou se a gente tem que já pensar em uma função cerebral. Então, minha definição parte daí, que é uma função cerebral, uma função mental em estado de alerta, que a gente comenta que é um estágio vigílio de alerta, que tem como aspectos sensoperceptivos, intelectuais e afetivos. Então, essas três coisinhas do amor aqui, ó, tá incluso no estado de consciência, na definição do estágio de consciência. E isso tudo aqui, né, junto, permitindo o conhecimento de si mesmo e do seu entorno. Então, a definição em geral, como é que eu escreveria, Júnior? Escreveria: é uma função mental vigil com aspectos sensoperceptivos, intelectuais e afetivos que permite o conhecimento de si mesmo e do seu entorno. Beleza? Fechou? Fechou. Então, a consciência também é dividida em estágios. A gente está falando do estágio vigil, né, que é realmente o que define o estágio de consciência, mas ele tem o seu estágio de sonolência, letárgico, que o doutor comenta muito em estágio de abotamiento, em espanhol, obnubilado, que já é mais um pior prognóstico, estupor e comatoso, que é o de coma, beleza? Então, vigil, embotamento, obnubilado, estupor e comatoso, coma. E existem dois tipos que eu queria deixar bem claro aqui sobre a consciência, que é, quando você fica perdendo a consciência, você entra em estado de delírio e também tem uma afetação de consciência chamada crepuscular. O delírio é muito comum em patologias metabólicas, né? Hipoglicêmico, ou então uma pessoa que está com uma febre muito alta, ou então uma pessoa alcoolizada. Alcoolizada não, em abstinência do álcool também. Pode chegar ao estágio de delírio, né? Que é o conhecido delírio extremis. Delírio é o quê? É quando tem uma baixa dessa consciência, somado a onirismo, né? Que isso ocorre por quê? Por uma afetação cerebral. Quem é que afeta o cérebro dessa forma? Digamos que o estágio metabólico do paciente, uma hipoglicemia, afetou o cérebro e aí ele baixou sua consciência e somou mais onirismo. Em resumo, houve uma injúria do cérebro que afetou a função mental. Fechou o diagnóstico. Isso é delírio, beleza? E quando eu falo de um estágio crepuscular, é quando tem uma afetação parcial dessa injúria cerebral, né? Quando a minha consciência está parcialmente afetada, eu tenho parte dela funcionando bem e parte dela funcionando mal, beleza? Então eu coloquei aqui 1/3 da consciência ruim, quando a metade dela não está funcionando muito bem. Então a gente fechou aqui esse estado de consciência aqui que está em azul. Quando a gente entra no estado de orientação, para definição de orientação, a gente tem que lembrar bem de dois nomes: tempo e espaço. Quando eu falo de orientação, eu falo que é a capacidade de conhecer a si mesmo em tempo e espaço. Então, a orientação é uma coisa sua, beleza? E quando eu falo desses dois, tempo e espaço, eu falo de um termozinho técnico chamado alopsíquica. Tá vendo aqui? Alopsíquica. É quando eu tenho o paciente tem conhecimento de si mesmo em tempo e espaço, nos dois. Quando eu tenho só de um, eu chamo isso de parcial, que está aqui. Provavelmente vai ser uma afetação temporal, né? É mais comum a pessoa ter uma falta de orientação temporal do que em espaço. Então, a parcial geralmente está ligada à afetação temporal. E quando eu quero falar sobre uma orientação de reconhecer a si mesmo, tipo, minha idade, o meu nome, eu falo de
uma orientação autopsíquica, reconhecer a si mesmo. E também a gente encaixa aí de reconhecer a si mesmo e sua família. Geralmente, nesse tempo aqui nessa orientação autopsíquica alterada, a gente encontra a patologia que é a demência. A demência tem essa perca da orientação autopsíquica, beleza? Então, fechamos aqui a orientação. Passamos para a atenção, que é conhecido como prossexia. O que é prossexia? É a capacidade do indivíduo se concentrar em um objeto ou em uma atividade. Então eu vou para a faculdade, estou assistindo aula porque eu quero e tudo mais, eu tenho a capacidade de prestar atenção naquilo, né? Tenho a capacidade de se concentrar naquela aula ali. Então eu tenho prossexia. E aí ela se define, se distribui, se caracteriza, se ramifica, como vocês querem chamar, em voluntária e involuntária. A voluntária é quando eu quero fazer aquilo. E a involuntária é quando algo, por um estímulo maior, me força a me concentrar naquilo. Não porque eu quero, mas porque eu estava aqui estudando em casa e do nada começou um carro de som na rua. E eu tive que prestar atenção porque o som estava muito alto. Então algo muito forte, muito alto me chamou a atenção. E essa minha concentração para isso se chama de uma prossexia involuntária. E aí, para terminar a atenção, prossexia, a gente define ela com os termozinhos que é bem conhecido na medicina. O A, de ausência, então aprossexia é ausência de atenção. Hiperprossexia é aumento da atenção. Hipoprossexia é baixa da atenção. E o que é, Júnior? Paraprossexia. Paraprossexia é quando eu misturo os dois, de formas diferentes. Como assim, Júnior? Paraprossexia é quando eu tenho uma diminuição da minha atenção voluntária e quando eu tenho aumento da minha atenção na minha prossexia involuntária. Ou seja, uma patologia muito comum entre os jovens hoje em dia é o TDAH, ou TDAH. Onde nesse TDAH eu tenho aumento da minha atenção involuntária e diminuição da minha atenção voluntária. Eu tenho hipoprossexia voluntária e hiperprossexia involuntária. Beleza? Então, um bom exemplo para paraprossexia. Na depressão, a gente pode ter tanto hiperprossexia como hipoprossexia, tá? Partimos agora para o quê? Para a sensopercepção. Então temos aqui a sensopercepção, que a sensopercepção nada mais é que uma mistura de sensorial com perceber. Então eu comecei aqui, um mapinha mental de 3 coisas. Primeiro eu tenho um estímulo, né? Tipo, que eu vi, que eu ouvi, o que eu senti, algo que um estímulo externo, né? No caso aqui. Que aí eu senti, esse sentir está intimamente ligado ao órgão sensorial que está no meu cérebro, né? E aí depois de sentir, eu processei, eu tive uma transmissão desse estímulo e eu tive uma reação. Por que eu tive uma reação? Porque eu percebi. Exemplificando, é como se, por exemplo, a gente está no carro, né, eu estou dirigindo o carro, e aí temos o sinal, né, que tem 3 bolinhas lá, o sinal de trânsito. Aí nesse sinal de trânsito começou a ficar vermelho, tá vermelho, né? Depois para de ficar vermelho e fica verde. Quando fica verde, eu olho, esse verde me dá um estímulo que vi verde. No meu órgão sensorial, eu tive a sensação, né, que aquilo me passou informação. Isso aí me trouxe uma transmissão de informação. E aí eu percebi que eu posso avançar o sinal porque está verde. Então, sensopercepção é a união de sensibilidade, de sensação com a percepção do negócio. Ficou claro? Acho que ficou. Transtorno da sensação. Então, dentro dessa sensopercepção eu tenho transtornos. Esses transtornos tanto pode ser aquilo que, tanto a nível do meu órgão sensorial, como a nível dos meus sentidos, né? Do meu ouvido, do meu falar, do meu ouvido, do meu sentir, cheiro, falar e também tátil, né? Sensorial, tátil. E nesse transtorno de sensação a gente divide em 2. Tem vários, né? Mas focamos em 2. Agnósia e sinestesia. Agnósia é quando você até sente, você até vê que o sinal ficou verde, mas você não percebe que você pode avançar porque está verde. Então você tem uma falha
no seu cognitivo. Então eu tenho uma agnosia. Eu entendo, mas eu não percebo. E sinestesia com S, né? Sinestesia é quando eu tenho um estímulo sensorial X e acabo também estimulando outro sentido. Por exemplo, eu ouço uma música, ouço com meus ouvidos, é redundante, mas vale a redundância. Ouço com meus ouvidos, mas sinto o cheiro de café quando eu ouço tal música. Então, certo estímulo sensorial de certo sentido me fez excitar outro sentido e em outro órgão com outra coisa sensorial, que foi o cheiro. Beleza? Parece confuso, mas é bem simples o entendimento. E transtorno de percepção? A gente falou de transtorno de sensação. E quando é transtorno de percepção, a gente fala muito do quantitativo, que é quando eu consigo, em um período de tempo, observar e perceber mais detalhes. Então, eu percebo mais coisas. Então, em certo tempo, eu consigo analisar mais detalhes do que uma pessoa normal. Então, eu tenho um transtorno de percepção. Beleza? Acabou a percepção. Agora partimos para a alucinação. Dentro da alucinação, o que é alucinação? É quando você percebe algo sem estímulo. Então, diferente da sensopercepção, você tem a percepção, mas você não tem um estímulo para perceber algo. Ou seja, em grosso modo, você está meio doido, né? Faz parte já de vários transtornos. Então, quando você alucina, você vê, mas não existe pessoa nenhuma. Você ouve, mas ninguém está falando nada. Você... enfim, acho que deu para entender, né? Você percebe, mas você não tem nenhum objeto para estimular essa percepção. E a gente pode ter a alucinação motora, né, de tátil, na verdade, a alucinação visual, a alucinação olfatória e a alucinação auditiva. A auditiva é a mais comum, gente. Essa aqui, ó, a auditiva é a mais comum. E aí a gente tem a auditiva elementar, comum e verbal. A elementar é quando você ouve ruídos, quando você ouve zumbidos. Então, é sons. Quando você vê elementos de sons. Então, elementar é sons. Comum é quando você tá, por exemplo, uma pessoa disse que estava dormindo, acordou e começou a ouvir passos. Ou então começou a ouvir ranger de porta, né? Então, é coisas comuns. Por isso que fala, comum. E verbal é quando você literalmente ouve conversas. Então, você tá em sua casa, assistindo TV e você começa a escutar na cozinha alguém conversando e não tem ninguém. Então, isso é uma alucinação verbal, beleza? Aí temos a pseudo-alucinação, que não tem nada a ver com a alucinação. Por quê? Porque não existe percepção. Nem tem objeto, nem existe percepção. Então, isso é uma falsa alucinação. Tem a alucinose. O que é alucinose? É quando eu alucino, mas de forma consciente, porque eu já sei que ali faz parte da patologia mental que eu tenho. Então, a alucinose é quando o paciente tem alucinação, mas ele sabe que aquilo é errôneo, que aquilo não existe, que faz parte da patologia dele. Ilusão. Gente, ilusão é totalmente diferente de alucinação. Porque ilusão é só uma percepção deformada. Você realmente tem um objeto, realmente pode ouvir alguém falando, tal, mas só que você percebe de forma errada. Então é o que a maioria é o que a maioria já passou na vida, principalmente na adolescência. Ilusão, você pensa que a pessoa é uma coisa, mas você tem uma percepção deformada dela, né? Você não consegue enxergar os defeitos, aí se ilude. Sinestesia com C agora. Sinestesia com C faz parte do transtorno de alucinação. Sinestesia com S faz parte do transtorno de sensação, beleza? Sinestesia com C é quando você tem uma propriocepção. O que é uma propriocepção? São sentidos do seu próprio corpo. Só que você tem esses sentidos do seu próprio corpo sem estímulo externo. Ou seja, para você sentir uma propriocepção, eu estou sentindo a chuva caindo em mim, porque realmente está chovendo. Mas a partir do momento que você sente algo no seu corpo sem estímulo nenhum de fora, isso se chama sinestesia com C. Como isso, Júnior? Geralmente o paciente vai dizer bem assim: eu namorava aquela menina e quando terminamos, ela roubou meu cérebro. E ele literalmente diz que ele tem metade do cérebro, porque ele sente que tem metade do cérebro. Ou tem gente que tem sinestesia com orgasmos múltiplos. Ou tem orgasmos, ou únicos ou múltiplos. A mulher disse que
está sendo estimulada, sendo que não tem nada estimulando ela, e ela acaba tendo orgasmo. Porque literalmente ela percebe, ela tem a própria percepção, só que ela não tem estímulo externo. Alucinação. A alucinação também se divide em hipnagógicas e hipnopômpicas. O que é isso? Isso aqui está relacionado ao meu sono e vigília. Antes de dormir, se eu estiver alucinando, eu chamo isso de hipnagógicas. E se for antes de acordar, né, que você está meio aqui sonolento e tudo mais, você chama isso de hipnopômpica. Então, hipnagógicas é antes de dormir, hipnopômpicas é antes de acordar. E o que é alucinação extracampina? Extracampina, extra de a mais, e campina de campo, campo visual. É quando você tem uma alucinação fora do seu campo visual. Eu falei pra vocês que a alucinação era o quê? Você enxergar sem ter objeto nenhum. Na alucinação extracampina é quando você tá olhando pra frente e você enxerga, entre aspas, alguém atrás de você. E você percebe isso. Então alguém está aqui do seu lado e você não está olhando para ele, mas você sente que tem alguém atrás de você. Então isso é uma alucinação extracampina, que está fora do seu campo de visão. Essa aqui agora é a última parte, né, da aula de hoje, que a gente vai deixar muito bem definido o que é uma ideia e o que é um pensamento, que é muito e de extrema importância. Parece ser básico, mas muita gente erra. O que é pensamento e o que é ideia? Pensamento nada mais é que um conjunto de ideias. Então é um conjunto de ideias associadas que tem como finalidade o quê? Fazer você se expressar. E você vai se expressar de forma verbal, falando, escrevendo, ou então em um ato de um ato heróico, um ato de solidariedade, enfim. O pensamento é aquilo que você junta de ideia e constrói, redundantemente falando, um pensamento sobre algo. Então, é um conjunto de associações de ideias que tem como finalidade fazer você se expressar, né? Se impor, falar seu ponto de vista, digamos assim. Então, se cair na prova o que é pensamento, você vai colocar. É um conjunto de ideias que estão associadas com a finalidade de fazer você se expressar, com a finalidade de expressão. E essa expressão pode ser escrita, verbal ou de ação, beleza? Então, pensamento é isso. E se a ideia está dentro do pensamento, então o que é a ideia? Ideia é quando você tem um conhecimento, né? Conhecimento daquilo que você viu, que chegou para você, um conhecimento de algum conceito, só que você olha de forma pura e racional. E isso é muito individual de cada um. Por isso que a ideia para mim de algo pode ser diferente para outra pessoa da mesma coisa que a gente viu, beleza? E aí partem pontos de vista. Então, ideia é um conhecimento puro e racional sobre algo, que aí, vendo isso, te ajuda a compreender fatos, beleza? Então, nada mais fora que isso. Então, se perguntar na prova o que é ideia? Ideia é um conhecimento puro e racional e que é individual de cada um, que ajuda você a compreender fatos. E pensamento é um conjunto de ideias que associadas têm como finalidade fazer você se expressar. Aí dentro dos pensamentos temos algumas psicopatologias. Tem os nomes aqui meio escrito errado, beleza? Mas relevem. Tem algumas psicopatologias. Quais são? Taquipsíquica é quando tem um pensamento acelerado. Bradipsíquica é quando o meu pensamento está diminuído, eu tenho diminuição do meu pensamento. Aí vem as outras. Interrupção do pensamento. É quando você interrompe seu pensamento por alguns segundos ou minutos e depois retorna. Simples assim. Então, interrupção do pensamento é quando você está falando e do nada você para por alguns minutos ou segundos e volta a falar sobre aquilo. Perseveração é quando você tem uma ideia fixa, porém você sai daquela ideia. Tipo, eu estou falando sobre... Digamos que eu vou descrever minha casa. E eu começo a falar, minha casa tem sofá, tem gatinhos e sofá. Mas tem geladeira também, e sofá. Geladeira, fogão,
e meu sofá é amarelo. E tem, digamos, micro-ondas, e meu sofá, nossa, tem uns travesseirinhos muito bonitinhos. Ou seja, eu tenho uma ideia fixa, porém com outras ideias juntas, diferente da rigidez do pensamento. Então, perseveração e rigidez vocês têm que manejar bem, porque rigidez é só uma ideia só. Em todo o meu contexto de fala e de pensamento, eu tenho uma ideia só, que não mudo. E eu sou irredutível para mudar, beleza? Então, rigidez de pensamento, uma ideia só. Perseveração do pensamento é uma ideia fixa, porém somado a outras ideias. O que é um pensamento? É a estereotípia do pensamento. A estereotípia do pensamento é quando eu estou conversando sobre algo e do nada eu acrescento uma coisa nada a ver. Eu vi um vídeo no Instagram que a menina fazia isso. Ela começava de onda, né, com o namorado. Começava a falar histórias e nada a ver e colocava nomes de fruta no meio. Eu fui na manicure hoje e aí ela me deu uma maçã. E aí ela pintou minhas unhas e falou que minhas unhas pareciam muito a maçã, só que outras unhas minhas pareciam com a banana. Mas você viu o cartão de crédito? Tipo, ela tem um discurso e no meio do discurso ela acaba colocando outras coisas. Palavras sem sentido. Então, a estereotípica foi. O que é um pensamento de degeneração? É quando você perde a capacidade lógica do discurso. Você fala sobre uma coisa e do nada você tá... Eu desenhei aqui um caminho, tá vendo? Tipo, o caminho é esse. Só que aí ele pega outro caminho. Ou seja, ele perde a capacidade lógica do discurso. Beleza? Então, isso é degeneração. O pueril é um pensamento infantil. O ambivalente é o pensamento contraditório. Tipo, é o que você não sabe o que você quer. Então, você fala tem um pensamento sobre algo que é positivo e do nada na mesma frase você também acha que é negativo. Então, você fica indeciso. Isso é um pensamento ambivalente. O pensamento em lógica é que tem lógica, mas não tem sentido. O que é isso, Júnior? Pelo amor de Deus. É quando você fala que você começa a falar que... Não sei, deixa eu ver um exemplo bom. Minha namorada me trai. Beleza, é um pensamento que tem lógica. Mas ela me trai com 50 pessoas num dia só. Então, esse é um pensamento que tem lógica, mas não tem sentido. Porque uma pessoa trai com 50 pessoas. Para ficar com 50 pessoas num dia só, não tem nem horas para isso. Entendeu? Então, é um pensamento que tem lógica, mas não tem sentido. E o incoerente é quando você relaciona coisas que não tem nada a ver. Tipo, como o exemplo que eu dei aqui. Dar de comer a pedras. Pedras não comem, então não tem nada a ver. E aqui finalizamos as psicopatologias do pensamento. Muito importante, gente. A primeira parte é você decorar esses nomezinhos, tá? E depois os conceitos. Porque não adianta nada saber o que significa se você não sabe o nome, que é a definição disso. Então, estereotípica, degeneração, pueril, ambivalente. Então, monte aí no seu caderninho, escreva, reescreva, fale pro mãe, pro pai, pro tio, para você ter bem definido essas palavras na sua cabeça. Aí, dentro das ideias, eu também tenho certas definições. Eu tenho uma ideia concreta, que é aquilo que eu vejo. Tem uma ideia simbólica, aqui ó, que você não vê, mas sabe sobre aquilo. Tipo, se alguém te perguntar, você conhece o café? Você não tá vendo o café na hora, mas você sabe como é um café. Então isso é uma ideia simbólica. Tem a mágica, que é relacionada a fantasias. Então a pessoa ela tem uma ideia sobre algo, mas isso tá relacionado a fantasias, né? É algo que não existe, por exemplo, que não tem coisas concretas. Então, isso é a ideia mágica. Tem a da crença. A crença é relacionada a coisas que você aprendeu, mas que não são lógicas, ou não são equilógicas, mas não são lógicas também, mas não são comprovadas nem nada. Só que você não critica essa ideia. Mesmo que ela não tem comprovação científica nem nada, mas você nunca critica. Você acredita naquilo fielmente sem ter uma crítica. Então, isso é uma crença. Você crê mesmo sem ver, eu tenho uma ideia simbólica sobre isso. E quando você passa a criticar, isso passa a ser uma ideia de crença, só que reflexiva, beleza? Então, a ideia de crença é reflexiva. Intuitivas, a intuitivas é quando você tem conhecimento de uma intuição súbita. O que é isso? Sabe quando você... Aquele sexto sentido da mulher, sexto sentido da mãe, ou eu tô com a sensação de que meu namorado tá botando gás. Então, isso é intuição. E que às vezes tá certo. Tem as ideias sobrevaloradas, que é quando você tem um julgamento interferido pelo afeto que você tem sobre isso.
No jogo de futebol, você gosta do Flamengo, mesmo que seja o pior time. O seu amor pelo Flamengo faz você, colocar ele lá em cima, né? Ser fanático daquele time, mesmo ele sendo ruim. Então, é um julgamento que você julga, só que o afeto interfere nesse julgamento. Então, isso se chama sobrevalorada. Supersticiosa é quando eu envolvo cultura, né? Ai, tá chovendo, trovejando, vamos cobrir os espelhos. Então, isso é supersticiosa. Mística é quando é uma crença supervalorada. É quando você... a sua supervaloração, né? Seu fanatismo não envolve religião. Então, eu não chamo isso de supervalorada, eu chamo isso de mística. E aqui, né? Finalizamos todos os tipos de ideias que possam existir. Não é supersticiosa, eu coloquei até como exemplo o gato preto, que tá preto escrito errado. Beleza? Temos aqui também 3 tipos de ideias. Principal delas, velho, que você não pode esquecer pra prova que você for fazer, é ideias delirantes. O que é uma ideia delirante? Delírio a gente viu o que era, mas delirante tem 3 características principais dessa ideia. Ideia delirante é quando você tem um juízo ruim, beleza? E esse juízo ruim é composto de uma ideia errada, irredutível e condiciona sua conduta. O que é condiciona a conduta? A ideia errada que você tem condiciona a sua vida. Então você acaba fazendo coisas pela ideia errada que você tem do que você vê ou do que você pensa que existe, entendeu? Então, ideias delirantes têm 3 características muito importantes. É uma ideia errônea e irredutível que condiciona a sua conduta. E aí dentro dessa ideia delirante pode ter a primária, que é aquilo que você não precisou de nenhum estímulo, não precisou alucinar, não precisou ninguém te falar nada e você já tem ideia delirante. Do seu próprio pensamento já tem essa ideia delirante. E a secundária é quando você tem algum estímulo, beleza? Algo te fez pensar daquilo. Seja uma alucinação ou seja um fato mesmo que aconteceu que te fez desencadear essa ideia delirante. E a ideia delirante também podemos ter as verossímiles, inverossímiles, placenteiras e desplacenteiras. As verossímiles é porque, embora seja errônea, tem lógica. É quando a pessoa fala, eu tô namorando um menino, sei lá. E aí todo mundo sabe que ela não tá namorando ninguém. Mas ela pode namorar um menino? Pode. Então, é provável que isso aconteça, mas ela tá, na verdade, tendo ideia delirante, que todo mundo sabe que ela não namora ninguém. E a inverossímile é quando aquela ideia delirante não faz sentido nenhum. É quando é improvável e também sem lógica, beleza? Placentária é quando você tem uma ideia que te dá prazer, tipo, eu tenho uma ideia delirante de que eu sou rico. Isso vai me dar prazer. Mas eu não sou. Mas vai me dar prazer. Então é uma ideia delirante placenteira. Desplacenteira é quando você não tem prazer. Simples e fácil. Quando eu falo de uma ideia obsessiva, que você vê muito, tem um transtorno obsessivo comportamental, obsessivo compulsivo. A obsessiva, eu tenho uma ideia errônea, porém ela é redutível porque eu entendo que aquilo é errado. É um pensamento errado meu. Então, a ideia é errada, que domina ele, mas ele sabe que é patológico. Então, por exemplo, quando eu tenho a ideia, né, delirante, de que... Delirante não, perdão. Quando eu tenho uma ideia errada de que o sapo me faz mal. E eu acabo tendo pavor disso. Não, eu peguei um exemplo errado. Uma ideia, deixa eu ver... Pensa aí comigo. O que poderia ser uma ideia obsessiva? Ah, já sei. Na minha cabeça, tudo que eu pego tem germes que vai me gerar doença. Tudo. Só que eu sei, né, que nem tudo me passa doença. Eu tenho meu sistema imune, eu estudo medicina e tenho meu sistema imune. Eu sei que a parada que acontece de sistema de defesa tem adaptativa, tem adquirida. Ou adquirida adaptativa e tem a... esqueci o nome. Humoral e adaptativa. Eu sei que eu tenho. Só que aí eu preciso lavar minhas mãos sempre porque eu tenho essa ideia errada de que vou
de que vou pegar um germe e vou ter uma doença. Então, eu tento não lavar as mãos sempre, porque eu sei que aquela ideia minha é errada. Então, embora aquilo me domine, eu sei que é uma patologia. E a gente vai ver mais na frente, quando entrar em toque, que isso existe mesmo, que é o transtorno obsessivo compulsivo, que já dá nexo a uma patologia que existe frequentemente entre os brasileiros. E até te falo aqui, ó, sobre um exemplo que é a fobia. Eu tenho fobia, eu sei que é uma ideia errada, que aquilo, o do sapo estava certo. Eu sei que é uma ideia errada, que o sapo não vai me matar, mas ainda assim eu tenho medo, né? Eu evito, ou seja, é uma ideia errada que me domina, mas eu sei que é patológico. Inclusive eu tenho medo de sapo. Gente, é isso. E a ideia fixa é a ideia que existe sem perturbar o pensamento. Fim. A ideia fixa que é uma ideia que existe sem perturbar o pensamento. E aqui finalizamos a base principal do entendimento sobre a psiquiatria para entrar a fundo nos transtornos, tá? Nos transtornos, nas psicoses, de ansiedade, do humor, enfim, né? Aqui é só as raízes da árvore. Espero que vocês tenham gostado, curtam o vídeo, compartilhem e até a próxima.